Fala galera, estamos aqui com a segunda cápsula radiofônica do projeto de extensão universitária, comunidade e universidade, que o pessoal da Unicamp está organizando. Nessa cápsula, a gente vai falar sobre um tema muito importante para todo mundo que mora na cidade: especulação imobiliária e o direito à ocupação de casas, prédios e terrenos vazios. As professoras Gisela Cunha e Mariana Fix vão explicar pra gente o que é especulação e depois vamos pensar juntos se é contra a lei manter esses lugares vazios. Por que quem não tem onde morar e ocupa essas casas vazias com suas famílias é expulso com muita violência pela polícia? A resposta não é fácil de ouvir. Chama necropolítica, ou política de morte, que pode ser pensada nas ações de remoção que ocorrem cotidianamente no Brasil. Então, após essa ótima explicação das professoras, uma das lideranças do Quilombo Íris de Jesus, Hélice Botelho, vai explicar pra gente o que quer dizer essa tal política de morte. Vamos ouvir e aprender mais? Falando de uma maneira bem fácil de entender especulação. A terra urbana, né, qualquer terra no planeta aqui, ela é limitada. Então, quando a gente precisa de terra, é diferente, não dá para você produzir mais terra, né? Então, estou precisando de camiseta, vou lá, vou fazer mais camiseta. Então, a terra é um produto que ele sempre valoriza. Então, ele nunca vai desvalorizar, não existe desvalorização da terra. E a terra urbana, quando ela tem infraestrutura, e a infraestrutura, às vezes, essa infraestrutura que chega e essa valorização da terra, ela de um terreno, por exemplo, ela é fruto de investimento público, muitas vezes, mas o investimento de todo mundo que vive na cidade. Então, quando eu tenho um terreno, alguém na frente constrói uma casa. Então, esse terreno que eu comprei, por exemplo, por 10 dinheiros, ele vai, sem eu fazer nada, ele vai valorizar só porque a outra pessoa construiu do lado, na frente. Então, o investimento, tanto público como privado, ele vai valorizando. Então, isso a valorização da terra urbana, assim, você compra sempre vai valorizar. Não existe desvalorização da terra, pode ser ela em qualquer lugar. Então, e principalmente no Brasil, que a gente já passou por inflação, por tanta coisa, em todo mundo, todas as classes sociais sabem que se tem um investimento seguro é comprar terra porque ela vai valorizar. Então, a valorização sempre acontece. Só que, além da valorização, tem a especulação, que tem várias formas de especular. Especular é sempre a espera, né? Eu vou segurar essa terra, né? Em vez para que ela continue esperando, né, que mais pessoas investam em volta, tanto público quanto privado, para ela valorizar cada vez mais. Em vez de eu dar uma função para ela, né? Ou se eu, por exemplo, eu tenho uma terra, daí a prefeitura põe lá, ela notifica, ela fala, você tem que dar uma função social, ou você constrói alguma coisa e a pessoa fala assim, eu não posso construir, mas eu tenho que dar um uso, né? É dar um uso. Eu não posso construir, mas posso vender. Mas agora está todo mundo meio sem dinheiro, tudo eu vou segurar. Em vez de dar uma função, eu vou especulando, eu vou deixando o tempo valorizar cada vez mais. Então, vai na contramão da função social, de dar um uso, dar uma função. Eu seguro, eu retenho. E aqui no Brasil, tem alguns países no mundo que a pessoa não pode ter um monte de propriedade. Aqui não, aqui você pode ter quantas propriedades você quiser. A gente vê, com todo respeito aos médicos, né? Eu estou numa cidade pequena, que os médicos ganham muito dinheiro. Daí não tem onde mais pôr dinheiro, vai comprando. Eles são donos da cidade inteira. Então, alguém precisa vender um terreno, vender alguma coisa, vai comprando. Oferece para o médico, que o médico tem não sei quantas casas. É para ele usar? Não. Ele precisa alugar? Não. Ele está lá especulando para valorizar, para deixar para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. E esse monte de terra ou de imóvel que está sem uso, ele vai, né? Ele vai especulando, vai esperando. Ele não precisa daquilo, ele não precisa daquele dinheiro. Ninguém notifica, ninguém obriga ele a dar uma função. Então, isso é só assim, um entendimento mais simples assim, do que é especular, porque é um produto, gente, que não dá para gente, né,
a gente só tem um planeta, é limitado. Então, por ele ser um pouco limitado, você não consegue produzir, que nem a camiseta, como eu falei, né? Quem tem muito, né? E tem aquela propriedade, aquele domínio, ele põe o preço que ele quiser, ele vende quando ele quer. Então, tem todo esse processo. Como vai valorizando, vai pondo o preço que quiser, então a pessoa não precisa vender. Quem realmente precisa de um terreno, de uma casa, para ter uma moradia, para ter um uso, fica na mão desse povo que está, o que a gente fala, especulando. Agora eu vou passar para a Mariana, que ela pode explicar de uma maneira, acho que mais direta do que eu, sobre essa ideia. Tentar sintetizar em uma frase. Eu acho que nesse caso, teria muitos jeitos de pensar, especulação, muitas formas de especulação, mas nesse caso, imagino quem colocou está pensando no caso mais típico aqui, não é? Que é a manutenção de um terreno, um imóvel vazio, esperando que o preço dele vai aumentar. Então, deixando esse imóvel vazio na expectativa que o preço aumente. Então, especular bem nesse sentido, né? Especular quer dizer alguma expectativa em relação ao futuro. Eu imagino que ele vai crescer o preço do imóvel, para que alugar agora? Mas, como alguém colocou agora há pouco, né, a gente tem casa sem gente e gente sem casa, né? Terrenos vazios e gente precisando de lugar onde morar. Aí vem essa noção, né, de que o terreno vazio, principalmente se ele estiver bem localizado, um edifício que está lá há 20 anos, né, vazio pertinho do metrô, um terreno perto de uma linha de ônibus, eles estão vazios. E um dos motivos para ele estar vazio pode ser esse, né, alguém que tem a propriedade, mas que está lá especulando, esperando que o preço aumente, e só no momento que ele aumentar, ele vai alugar ou vai vender. Então, quando os movimentos sociais ocupam uma casa, um prédio ou um terreno vazio bem localizado, eles estão em certa medida exercendo as leis de maneira mais correta do que o proprietário que mantinha esses lugares vazios. Quando a polícia invade essas áreas ocupadas, uma ação que é sempre muito violenta, podemos considerar que a polícia está exercendo uma política de morte, uma necropolítica. O Estado, representado pela polícia, prefere deixar as pessoas sem terem onde morar, correndo vários riscos de vida e à saúde física e mental. Por isso, podemos dizer que muitas vezes a política de remoção que estamos vendo acontecer, inclusive durante esse trágico momento de pandemia, é uma política de morte, uma necropolítica. Esse nome foi proposto pelo filósofo africano lá do país de Camarões, chamado Achille Mbembe. Vamos ouvir então a líder Hélice Botelho falando um pouco sobre isso para a gente. De forma bem resumida, né, é uma política que utiliza da vida das pessoas para gerar a concentração de riqueza e poder na mão de pouquíssimas, né? A gente vê agora com a pandemia em especial que, para manter o lucro dos empresários, nossos governantes estão deixando a população ir para as ruas, ônibus lotados, sem vacina, sem auxílio emergencial digno. Então, isso coloca que as pessoas podem morrer, que aí vem do necro, né, para gerar riquezas, né, para uma parcela muito pequena da população. Então, é uma política da morte, né, que a vida das pessoas é banal e é menor do que o lucro dos empresários, né, do que o dinheiro que a economia gira, né. Se alguém quiser me complementar, fica à vontade. Acho que o importante dessa ideia é que existem corpos que são mais matáveis, aonde a lei se sobrepõe, a lei acontece, se exerce de maneira diferente que com outros corpos, né? Então, homens brancos ricos não são matáveis, né? Não são assassinados cotidianamente, enquanto outros corpos sim são. Então, essa é a necropolítica, é a política de morte, aquela política que mantém essa desigualdade através, inclusive, da morte. Então, a ausência de saúde é uma política de morte,
a ampliação da violência em áreas de periferia, uma política de morte, né? Tudo isso que a gente tem visto aí, que a gente vê diariamente nos jornais. Então, essa seria a necropolítica. Só um complemento também, que essa questão dos corpos matáveis, né? Se a gente olhar as estatísticas, normalmente são pessoas da periferia, então são pessoas negras, empobrecidas, se for pensar o feminicídio, né? As mulheres, pessoas trans. Então também tem um recorte de gênero e raça e classe, né? Muito nítido, quando a gente fala sobre política da morte também, né? Que são os corpos mais marginalizados na história do Brasil, e isso vai se aprofundando cada vez mais, principalmente em momento de aprofundamento de crise, né? Que a gente vive hoje. Então, é isso aí, pessoal. Para saber mais sobre o projeto e todos esses assuntos, acesse nossas redes sociais. É só procurar por Comunidade e Universidade no Instagram, Facebook e YouTube. E se liga na nossa programação que logo teremos mais atividades. Até mais!